Amém? Abre sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Apocalipse 1, 6 diz assim: Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele sejam a glória, o poder para todos sempre. Amém. Você pode orar por mim? Volte suas mãos para cá. Peça unção, graça, sabedoria, revelação, autoridade espiritual. Mais graça sobre a minha vida, mais graça, mais unção. Para que eu seja apenas um canal, um instrumento, para que eu não seja impedimento daquilo que o Senhor quer fazer, mas que seja um cooperador com a obra dEle, para que Ele receba a glória, para que todos sejamos aqui abençoados, tocados, ministrados, transformados. Espírito Santo, fica à vontade, Senhor, eu sinto alegria no ambiente, eu sinto alegria e a liberdade do Senhor. Então ministra-nos, faz aquilo que te apraz, usa a minha vida como instrumento, como um canal. Senhor, não deixe eu falar aquilo que não é verdadeiro. Se tem alguma coisa que está na minha mente que não provém do Senhor, tira isso da minha mente, não permita que eu ministre nada que não venha de Ti. E aquilo que o Senhor quer ministrar, que não está ainda na minha mente e coração, traz aqui, revela, derrama dos céus, ministra-nos, enche-nos da Tua presença e faz a Tua obra em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A gente queria trabalhar alguns valores e conceitos com vocês, né? Nós precisamos, como igreja, a gente procura sempre fazer isso na nossa escola bíblica. Nós temos a escola bíblica domingo de manhã, a EPE, que é a escola preparatória para a eternidade. Eu amo, né, o ensino, o entendimento da palavra de Deus. Nós estudamos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse com um contexto de reino. O reino dos céus, o reino de Deus, e a tentativa do império das trevas em se opor ao reino de Deus, e o projeto de Deus sendo realizado através das gerações, dos tempos, dos povos, das nações, dos reis, dos profetas, dos apóstolos, e aquilo que já aconteceu, aquilo que está acontecendo, aquilo que vai acontecer dentro desse conceito de um reino. Existe um mundo espiritual muito dinâmico, muito ativo. E nós estamos sujeitos a tudo aquilo que acontece nas regiões celestiais, vai se manifestar aqui na terra. A terra, ela é sombra das coisas espirituais. Então, na nossa escola bíblica, na EPE, a gente estuda toda a Bíblia, né, dentro desse conceito, tentando entender a Bíblia dos céus para a terra, a mensagem dos céus para a terra. Então, melhor lugar para a gente falar sobre esse assunto, na verdade, não é nem nos cultos de domingo à noite. Mas eu quero aproveitar que nem todos vêm na escola bíblica, então vou passar alguns valores e conceitos para você. Amém? Vou tentar não ser prolongado. Bom, Deus criou, gente, a humanidade, Deus criou o universo, Deus criou todas as coisas que existem, e Deus, quando fez todas as coisas, Ele estabeleceu a forma de funcionamento, propósito para cada coisa. Como no seu carro, cada peça tem uma função, tem uma razão de existir, e tem a maneira como deva funcionar, também na criação de Deus, muito mais perfeitamente funciona assim. Cada coisa que existe tem um propósito, e cada coisa que Deus fez tem que funcionar do jeito que Deus pensou, do jeito que Ele planejou cada coisa. E quando Ele colocou o homem na terra, Ele deu a Adão a sua autoridade para governo sobre a terra. Então Adão foi estabelecido como uma autoridade delegada por Deus para governar o mundo aparente da nossa terra. Agora, o pecado desqualificou Adão para exercício daquele governo segundo o governo de Deus. Ele deixou de ser puro, e ao deixar de ser puro, ele se desqualificou para ser um fiel representante de Deus na terra e exercer o governo como ele teria que fazer. O diabo roubou isso dele, nós conhecemos, e essas coisas são elementares, são básicas, e você sabe disso. Só que tem uma coisa, Deus nunca desistiu do seu propósito. O homem estragou, e o diabo ele acabou tendo senhorio na terra por causa do pecado do homem.
Ele usurpou a autoridade que não foi dada a Satanás. Ao contrário, Deus tirou a autoridade de Satanás no céu, fez sair de dentro dele um fogo consumidor, o reduziu a cinzas, e ele perdeu toda a glória e toda a autoridade que ele tinha dada anteriormente por Deus. Mas ele usurpou a autoridade que Deus deu ao homem e começou a fazer toda a sua bagunça, estabelecendo um império paralelo na terra em oposição ao reino de Deus. Mas eu disse que Deus nunca desistiu de governar. E Deus não vai deixar de governar. Deus tem um plano, Deus tem um propósito, e o diabo não pode impedir que Deus faça aquilo que ele determinou. E o que é que Deus vai fazer ainda nessa terra? Deus estabeleceu na criação um lugar e colocou o homem para, a partir daquele lugar, toda a terra fosse depois abençoada. Deus criou um jardim do Éden. E o plano de Deus é que Adão e Eva se multiplicassem e a terra toda, todo o planeta, se tornasse um grande jardim do Éden. Não era só para ser naquele lugar. Aquele lugar era o lugar original para a primeira família que se multiplicaria, encheria a terra e toda a terra seria abençoadíssima. Gente, isso vai acontecer. Deus não perdeu. Um amém, 2 amém, um glória a Deus. Você não crê nisso? Isso vai acontecer. Durante 1000 anos Jesus vai governar na terra. E sabe de uma coisa que a Bíblia nos ensina? É que a terra ela vai ser como o jardim do Éden. Toda a terra vai ser como o jardim do Éden. Durante 1000 anos. A terra vai produzir como nunca produziu. Toda maldade vai cessar. A guerra, derramamento de sangue, as doenças, as pragas, tudo isso vai cessar. E a terra vai ser um grande jardim. A criança vai poder brincar com a serpente e o leão vai pastar com o cordeiro. E as nações não vão mais levantar a espada uma contra a outra. E Jesus vai estabelecer um reino de justiça, de paz e de alegria. Então, o reino de Deus manifesto aqui na terra. Isso vai acontecer. Agora, Deus não está esperando somente o milênio para poder manifestar e estabelecer o reino dele aqui na terra. Deus sempre quis estabelecer através do homem. Não de maneira plena, que só Jesus vai poder fazer isso, mas Deus sempre quis estabelecer um governo na terra, apesar do pecado do homem. Então, por causa do pecado, não pode ser pleno. Somente Jesus vai poder estabelecer de maneira plena. Mas quando Deus escolheu Israel, Deus levantou aquela nação para ser uma nação sacerdotal. Qual foi a aliança que Deus faz com Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está levantando um homem, a sua descendência, para que através daquele homem, daquela descendência, daquela nação, todas as nações e todas as famílias da terra fossem abençoadas. É algo original que se espalha por toda a terra. Deus fez isso e o homem novamente falhou. Mas Deus, qual era o propósito? Quando eles saíram do Egito, Deus disse assim para eles: vocês serão reino de sacerdotes e nação santa. O que é um reino de sacerdotes? É uma nação sacerdotal, para abençoar toda a terra. O Evangelho, quando Jesus vem ao mundo, qual é a mensagem que Jesus vem pregando? O reino de Deus. Jesus não pregou cristianismo. Jesus não pregou religião. Jesus pregou reino, governo de Deus, obediência aos seus mandamentos, obediência às suas leis, adoração a Deus. E isso não é, nesse sentido, religião. Isso não é cristianismo. Jesus não veio trazer para a terra algo que não exista no céu. Ele veio trazer para a terra aquilo que tem no céu. E no céu não tem religião. No céu tem reino. A obediência a princípios, a valores, a mandamentos. A palavra de Deus. E todas as criaturas dos céus obedecem à vontade de Deus e adoram a Deus. Isso é reino. E foi isso que Jesus veio trazer à terra. E ele deu isso para a igreja. Ele veio e nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Essa obra de Jesus, de fazer essa mudança de natureza, de identidade, de filiação, nos tornou filhos de Deus e nos fez embaixadores do reino dos céus aqui na terra. Isso você, com certeza, você sabe. E essa é a nossa missão, esse é o nosso papel, representar a Deus aqui na terra como embaixadores, sendo sujeitos à vontade, à lei e à maneira de pensar e de viver dele. Agora, para Deus estabelecer a vontade dele na terra, Deus trabalha com 2 funções muito importantes. Papéis.
Todos nós temos função, todos nós temos papéis, todos nós temos maneira de agir, de trabalhar, de funcionar. Agora, existem duas funções que são essenciais para que o projeto de Deus se cumpra. Sabe quais são as funções? Aquelas que nós acabamos de ler em Apocalipse 1:6. De reino e de sacerdócio. São dois pilares essenciais para o cumprimento do propósito de Deus aqui na terra. Reino e sacerdócio. No passado, para as culturas mais antigas, para os nossos antepassados, de alguns séculos atrás e milênios atrás, isso era muito mais claro do que é para a nossa mente. Hoje a gente não tem muita compreensão disso. Mas quando você viaja por aí, você faz turismo em lugares antigos, de civilizações antigas, de sociedades antigas, de culturas antigas, o que é que você encontra nesses lugares? Quando você vai nas coisas antigas, você não encontra shopping center. Você não vê prédio, ruína de shopping center. Não tem. O que é que existe? As ruínas que existem, que foram deixadas pelas civilizações mais antigas. Do que eram aquelas ruínas, do que eram aquelas construções? Basicamente duas coisas. Templos e palácios. É isso que as pessoas veem aí. É isso que, se você viajar lá para a China, se você viaja para o Oriente, se você viaja pelo Egito, se você vai pela Grécia e até mesmo pela Europa, as coisas antigas, as construções antigas, que as pessoas vão lá e tiram foto, e veem, e visitaram, são templos e palácios. Falam de quê? Os palácios falam de reino, e os templos falam de sacerdócio, porque essa dualidade, essas duas funções marcaram todas as gerações passadas. É que nós vivemos numa geração que mudou valores, que mudou conceitos. Mas se você pega ainda algumas civilizações mais antigas, se você viaja pela África, naquele contexto tribal, se você viaja mesmo não precisa ser na África, na Oceania, aqui mesmo na América do Sul, América Central, o que você vê nessas civilizações que são mais antigas e menos influenciadas pelo mundo moderno, que não tem influência filosófica? Ainda está a importância lá do rei, do chefe, né? E do sacerdote, é o cacique e o pajé. São as pessoas mais importantes. Isso aí você vai encontrar em todas as civilizações antigas e todas as civilizações atuais que não foram influenciadas pelo pensamento moderno. Existem duas funções prioritárias, principais: o chefe, o rei e o sacerdote. Agora, nós todos aqui já tivemos uma outra escola. Aliás, na escola você aprendeu conceitos muito diferentes disso. Nós não entendemos mais isso. Por quê? Porque nós somos frutos de uma sociedade humanista e onde o indivíduo, eu, você, cada um de nós, é colocado como se fosse o centro do universo, porque a filosofia humanista te coloca no centro. Você precisa ser satisfeito. Parece que as coisas todas giram ao seu redor, o mundo, o universo, tudo gira ao seu redor e as coisas precisam acontecer da sua maneira, do seu jeito. Isso é uma maneira de se pensar muito moderna. Isso não é uma maneira de se pensar tradicional, antiga. É algo recente, influenciado pelos pensadores que surgiram nos últimos séculos. Do ponto de vista de governo, houve uma transição de um modelo de gestão monárquico, porque toda a sociedade antiga ela tinha um funcionamento de governo monárquico, e nós transicionamos para um modelo democrático. E o que é o modelo democrático? O povo é que escolhe, o povo é que decide. Até a nossa própria Constituição diz que todo poder emana de quem? De onde? Do povo. E o que a Bíblia diz? De onde emana o poder? Quem estabelece autoridades? Quem põe e tira autoridade, segundo a palavra de Deus? Deus. Mas a nossa própria Constituição diz, não, quem estabelece é o povo, não é Deus. Deus está fora desse negócio. Ou seja, aí você já eliminou a autoridade governamental
coroada, e você também já eliminou a importância espiritual que está sobre isso. Não é Deus, é o homem. Então, o homem, ele é o centro desse negócio. Então, a coroa, não estou defendendo monarquia, gente. Não estou defendendo monarquia, até porque quando a gente pensa em monarquia, logo a gente vai lembrar dos soberanos que produziram mal, que foram opressores, que exploraram o povo. Não é isso que Deus estabeleceu. Deus quis estabelecer governo justo, de justiça, de paz, de alegria, esse tipo de governo, esse tipo de monarquia. E, do lado espiritual, né, se mudou a gerência governamental sobre as nações, sobre os povos. Do lado espiritual, se criou o Estado laico. O Estado não pode mais ter credo. O Estado tem que ser laico. E quando se defendeu o Estado laico, o que é que aconteceu? Tiraram das repartições públicas, das escolas, das crianças, dos grandes ajuntamentos públicos, não pode mais falar de Deus. Por quê? Porque tem um que pensa diferente, outro aquele assim. Então, não, o Estado ele tem que ser laico. Deus não tem mais lugar nas grandes reuniões, Deus não tem mais lugar nos lugares públicos, Deus não tem mais lugar nas escolas, Deus não tem mais lugar. Porque o Estado laico ele gera um laicismo. É uma exclusão de Deus. Então você pega a mídia, você pega a televisão, né? E principalmente a emissora mais vista, assim, Deus não tem espaço. É proibido. Deus não tem lugar e Deus não é bem-vindo. Aliás, Deus é rejeitado expressamente. Pode sim, um monte de coisa que é anti-Deus. Tudo aquilo que é contra Deus, que é para adoração de espíritos malignos, de falsos deuses, pode. Mas o único verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, esse não pode, não tem permissão. Agora, o que é isso? Isso é a ação do espírito do anticristo, porque quando ele estiver governando fisicamente na terra, o espírito dele já preparou todo o ambiente, ele não vai chegar e vai mudar de uma vez. Ele vai chegar e pegar um ambiente já organizado, preparado, para que ele possa governar em cima daqueles valores e princípios pervertidos. E o que Paulo diz a respeito desse tempo? Fala assim que ele se exaltará, falando do falso Cristo, fala que ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo chama de Deus e a todo objeto de culto. Ou seja, quem é que quer extinguir o culto e a nomeação de Deus em qualquer lugar que seja? É o anticristo, é o espírito dele que está agindo. Então, o Estado laico, o laicismo, nada mais é do que a preparação de um ambiente político, social, para que Deus não tenha mais lugar. As nossas crianças estão sujeitas a esse tipo de ambiente. Na minha infância era diferente. Agora, essas coisas estão tão entranhadas na sociedade dos nossos dias, porque você é bombardeado o tempo todo com esse tipo de valor, com esse tipo de escola, com esse tipo de pensamento, com esse tipo de filosofia, que você começa a pensar do mesmo jeito, porque uma coisa que vai sendo dita de muitas maneiras e muitas vezes para você, aquele negócio começa a te inculcar e você começa a pensar daquele jeito, porque esse é o princípio que Deus estabeleceu para as nossas vidas, inculca na criança a verdade, a palavra de Deus, para que quando ela crescer, ela não se afaste disso. Então hoje o que o diabo faz? Ele inculca uma mentalidade diferente, para distanciar, para afastar. Agora, voltando para as funções de reino e de sacerdócio. Qual é o papel dessas funções? Para que é que servem? Por que Deus criou esse negócio? As duas funções, elas têm papéis distintos e complementares. O sacerdócio, ele é uma função no plano vertical. Vertical. Porque qual que é a função, qual que é o papel do sacerdócio? Eu não estou falando do sacerdote, mas do ministério sacerdotal, da função do chamado sacerdotal. Qual é o papel do sacerdócio? Fazer ligação dos céus e a terra, de ser porta-voz, de ser boca de Deus, de ter o discernimento, a visão dos céus para a terra. Comunicação das coisas celestiais para o homem, porque Deus quer isso, Deus quer uma ligação do reino dos céus, das coisas espirituais com as coisas naturais, com a terra. Então, em essência, a função
sacerdotal é uma função de plano espiritual vertical. E a função de reino é no plano horizontal. É no plano horizontal. É de estabelecimento, de organização, de administração das coisas no plano natural. Então, o ministério, ou a função sacerdotal, traz a direção espiritual dos céus, e o ministério de governo, de reino, estabelece, organiza, implanta isso no plano horizontal para as pessoas. Não é à toa que Jesus ele foi pregado no madeiro, onde tinha uma madeira no plano vertical e uma no plano horizontal, porque Jesus ele reuniu em si plenamente as duas funções. Ele é sumo sacerdote e ele é rei dos reis. Está entendendo? Está comigo? Amém, gente? Glória a Deus e aleluia. Agora, deixa eu falar um pouquinho mais só sobre o ofício sacerdotal. O ofício sacerdotal, essa função, esse chamado, ele traz em si uma autoridade espiritual de Deus, das coisas do mundo, do espírito, das coisas celestiais. Ele deve trazer direção de Deus, revelação das coisas de Deus, direção de Deus para o homem na terra. Então ele funciona e deve funcionar, esse ofício, como representante de Deus na terra, para trazer essa direção. É como um farol. É como um farol. O farol, ele te mostra uma direção. Ele te alerta, ele te orienta. É como uma bússola que vai te orientar, que vai te mostrar o norte, vai te mostrar o rumo. E qual é o propósito? De dar direção para o povo, conduzindo ele a Deus. Trazer o povo a Deus, convergindo todas as coisas que estão na terra, debaixo da terra, para Cristo Jesus, que ele é o centro de convergência de todas as coisas. Então, a função sacerdotal, ela tem que ser esse farol, essa bússola que vai convergir, que vai apontar não para si, mas vai apontar para ele. Amém? Então, nessa função, ela vai ensinar a adoração, vai ensinar a palavra, vai ensinar os mandamentos, vai ensinar a fé, vai ensinar práticas espirituais, vai ensinar, né, como é que se vive na forma de cidadão do reino dos céus. Como tem que ser um filho de Deus, como tem que ser um cidadão do reino dos céus, como tem que ser o embaixador dos céus aqui na terra. Isso é missão sacerdotal. É uma função. E a missão, o ofício de governo, de reino, esse carrega em si uma autoridade delegada por Deus para estabelecer, colocar ordem nas coisas na terra, com o mesmo propósito de fazer com que toda a glória seja dada a Deus e que todas as coisas funcionem segundo aquilo que Deus predeterminou, aquilo que Deus escolheu, aquilo que Deus mandou que fosse feito. Então, o sacerdócio traz direção e o reino traz estabelecimento, organização, faz a coisa funcionar. Você entende que elas são complementares e que uma não deve substituir a outra? Eles são distintos e ambos são necessários. Porque um não deve ocupar o papel do outro. Sem o ofício sacerdotal, o povo vai se perder, vai se corromper. Sem o ofício de governo, né, o povo acaba não se sujeitando, não se organizando, e as coisas do reino de Deus não se estabelecem na terra, porque o sacerdócio não estabelece, ele dá direção. Quem governa estabelece. Então você vê isso muito claramente na história de Israel. Então você tinha reis e você tinha sacerdotes, e cada um dentro do seu papel. O sacerdócio sempre teve bom sacerdócio em Judá e Israel. Nação, Reino do Sul, Reino do Norte, sempre teve bom sacerdócio, sempre teve bons profetas, sempre tiveram sacerdotes alinhados com Deus. Mas nem sempre os reis foram alinhados. Quando os reis estavam alinhados com os céus, a nação ia bem. Quando o rei desalinhava com os céus, ainda que o sacerdócio fosse bom, a nação se perdia, entrava na idolatria.
Então, quem traz estabelecimento não é o ministério sacerdotal, é o ministério de governo. E um não tem que assumir o papel do outro, porque sempre que os reis, você pega isso principalmente na história de Israel mesmo, quando você vê reis que tentaram acumular o papel, o ofício sacerdotal em si, deu ruim. Você vê alguns reis que tentaram fazer isso, que quiseram oficiar como sacerdotes, oferecendo sacrifícios, né? Saul mesmo estava esperando lá Samuel para poder sacrificar, Samuel demorou, ele tomou a frente e foi oferecer sacrifício. Bom, foi suficiente para Deus já rejeitá-lo. Ele fez outras coisas também, mas isso aí já foi suficiente para ele ser rejeitado, porque antes dele desobedecer, antes dele não matar todos os amalequitas como Deus havia dito, né, por causa dessa audácia dele de se meter naquilo que ele não tinha unção para aquilo, né, Samuel falou, olha, Deus já te rejeitou. Você já foi desqualificado. Quem mandou você fazer aquilo que você não tem autoridade para fazer? Não pode. Mas também sempre que os sacerdotes tentaram assumir a autoridade de governo, também deu ruim. Isso você vê mais claramente na história mais recente, na história do cristianismo principalmente, isso está muito forte. Né? Com a igreja romana, que a igreja ela cresceu, ela se desenvolveu, espiritualmente os primeiros séculos a igreja ela explodiu, assim, explodiu no bom sentido, ela se propagou. No primeiro século já alcançou todos os continentes. E ela começou, quanto mais perseguida era, mais ela crescia. Então, no primeiro, segundo século, a igreja só cresceu, só cresceu, só cresceu. Era perseguida pelo Império Romano e só cresceu. No terceiro século, no quarto século, né, Constantino vem e faz uma coalizão de governo com o clero. Só que alguns séculos depois, né, o clero está mandando nos governos. Então, você já viu, com certeza, em muitos filmes, onde o clero romano, mandava nos reis. Se impôs como uma autoridade superior aos reis de governo. E não era o papel. Então, deu muito ruim. Hoje você ainda vê assim, tem muita gente com uma missão sacerdotal querendo ser governante. Não é para isso. São coisas diferentes. Só Jesus ele reuniu perfeitamente as duas funções em si. Ele é o sumo sacerdote. Ele é sumo sacerdote, veio anunciar o reino de Deus na terra, se ofereceu como sacrifício pela remissão dos nossos pecados, e ele recebeu na cruz o direito de reinar, de governar sobre toda a terra, porque ele cumpriu toda a missão, toda a etapa dele, chegou até o fim, sem falhar. Todos os outros falharam. Eu e você falhamos um monte. Jesus é o único que nunca falhou, e ele é o único que tem todo o direito e toda a autoridade contra Satanás, contra os demônios do inferno e em cima de toda a criação. Porque ele veio e viveu nesse ambiente que nós estamos, sem cometer pecado. E por causa disso lhe foi dado um nome que é sobre todo nome, todo joelho se dobrará ao nome de Jesus e confessará que ele é Senhor. Os demônios que estão ouvindo estão sabendo e vão ter que dobrar o joelho e vão ter que confessar. Satanás não é Senhor. Os demônios das trevas não são senhores. Só Jesus é Senhor. E todos aqueles que adoram entidades erradas vão ter que confessar também. Porque adoram deuses falsos, deuses fracos, derrotados, vencidos. Vencidos. Então Jesus ele recebe essa autoridade de volta, ele retoma a autoridade que Adão perdeu para Satanás, entregou, lá no Jardim do Éden, Adão tinha uma autoridade e entregou essa autoridade para Satanás. Através da desobediência, quando ele vai lá numa árvore e ele come o fruto de uma árvore. E Jesus depois, pregado numa árvore, ele retoma a autoridade que Adão havia perdido. Ele é redentor. Aquele que Deus deu ao homem, e Satanás roubou do homem, Jesus, na condição de homem, retoma aquela autoridade para si. E quando ele retoma essa autoridade para si, o que ele faz? Ele pega a autoridade que agora é dele, e ele novamente compartilha com o homem.
Eu falo, vou dar para vocês de novo, seus cabeçudos. Mas vê se cuida, vê se faz bem, vê se faz certo, vê se faz direito, não se corrompam, não se vendam, não troquem isso. Então o segundo Adão redimiu a obra maligna que as trevas impôs sobre a humanidade, e ele de novo agora ele vem compartilhando esse negócio. Agora isso existem algumas medidas espirituais que não cabe aqui a gente tentar entender tudo isso, também não entendo na plenitude todas essas coisas. Mas ele ainda não estabeleceu na terra plenamente o governo horizontal. Jesus ele veio primeiramente como sumo sacerdote. Ele veio na função sacerdotal e ligou os céus e a terra e deu autoridade à igreja de fazer essa conexão entre céus e terra. Sempre eu gosto de orar a respeito disso. Sempre que eu vou abençoar alguém, em algum lugar, alguma coisa, eu procuro sempre fazer a conexão dos céus e da terra, trazer aquilo que está nos céus para a terra, porque Jesus nos deu essa autoridade de trazer as realidades celestiais para a terra. Ele cumpriu essa missão sacerdotal, trouxe a direção, a verdade dos céus. Só que o governo que ele trouxe não foi um governo político, foi um governo espiritual. Jesus ele disse assim, falei, o meu governo ainda, o meu reino ainda não é dessa terra. Por quê? Porque um dia vai ser. Porque um dia ele vai governar plenamente na terra. Ele vai exercer a sua função de rei dos reis, senhor dos senhores, quando ele voltar naquele texto que a gente acabou de ler no início da mensagem, antes da mensagem. Ele vem com seus exércitos, vem com todos os santos. Zacarias capítulo 14 é uma réplica de Apocalipse 19, porque os dois estão falando, João está falando de algo que ele viu do céu, Zacarias está falando de algo que ele viu da terra, mas é o mesmo evento. E João ele não fala que o Senhor vem, ele não fala que é Jesus, mas ele fala que o Senhor vem com todos os seus santos. Lá em Apocalipse fala que vem com todos os seus exércitos. Alguns podem pensar, não são só os anjos. Não, Zacarias falou que nós também. Os santos de Deus que foram arrebatados, que participaram da primeira ressurreição, vem com ele. Aliás, Apocalipse capítulo 20, versículo 6, diz assim, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Aquele que Jesus resgatou na cruz, a autoridade de governo sobre a terra, que ele retomou para si, ele já deu espiritualmente, porque primeiro ele veio para ser rei espiritual, e ele já deu essa autoridade espiritual para que nós submetamos os demônios, por exemplo, para exercermos a autoridade espiritual sobre a natureza, sobre o tempo, sobre as coisas da criação que ele governa. Mas o governo pleno, político, que ele vai estabelecer no milênio, ele vai dividir isso com a gente. Ele vai compartilhar. Então vão ter nações durante o milênio, e vão ter cidades. E quem é que vai estabelecer os governantes regionais, os governantes das cidades? Não vai ser regime democrático, não vai ter eleição. Jesus vai indicar, falou, olha, quem é que vai ser o governador do Mato Grosso do Sul? Às vezes ele vai falar, é o Kim. O Kim não quer, então vamos eleger outro aqui. O Newton está mais perto. Ele também não interessou, gente. Esses caras estão querendo Estados Unidos, Europa, deve ser, né? Flórida, governo... para que Mato Grosso do Sul, né? Vocês estão querendo alguma coisa. Mas ele vai estabelecer governantes sobre toda a terra. Então, ele está compartilhando isso conosco. Agora, a Bíblia está nos dizendo que ele já nos fez reino e sacerdotes. Existem coisas que vão ainda se cumprir de maneira plena, mas existem coisas que já são realidades. E eu não tenho que ficar esperando que se cumpra aquilo que já é uma realidade que eu já posso viver. Ele nos fez reino e sacerdotes para Deus, seu Pai.
Então ele resgatou essa autoridade de governo e delegou novamente para a gente. Já foi feito. Ele fala: eis que vos dou autoridade. Nos constituiu embaixadores, representantes. E ele fala que no nome dele, na autoridade que é no nome dele, nós podemos exercer autoridade sobre muitas coisas. Por exemplo, em nome dele nós podemos curar enfermos. Você não sabe como é que cura um enfermo, gente. Vem uma pessoa que está com uma enfermidade, você nem sabe, você não tem um exame, você não tem um diagnóstico, se você tivesse também, não entenderia nada daquilo, e às vezes você vai lá e ora pela pessoa, abençoa ela em nome de Jesus, e ela é curada. Como é que foi? Foi você que curou? Não, você só exerceu a autoridade que te foi dada, mas como é que funciona isso, você não sabe. O que não funcionava, o que passou a funcionar, e a maneira como esse negócio foi feito, você não sabe, ele sabe. Você é instrumento, e ele te deu autoridade, pode fazer. Faz em meu nome que vai dar certo, vai funcionar, tem que ser natural, como disse o Bildu na semana passada, tem que ser normal. Ele falou: olha, vocês vão fazer as coisas que eu fiz e outras maiores ainda vão fazer. O que é isso? É a autoridade já dada para poder fluir naquilo que ele fluiu nessa terra. Nós podemos expelir demônios, devemos expelir demônios. Nós podemos e devemos libertar os cativos e tantas outras coisas que nós já temos autoridade para fazer. Todos aqueles que foram salvos pelo sangue de Jesus fazem parte do reino dele aqui na terra. Nós somos súditos deles, nós somos representantes, embaixadores e carregamos a autoridade dele. Às vezes você não usa de autoridade porque você não conhece, você só desfruta daquilo que você conhece. Aquilo que você não entende, você não desfruta. Se você tem um computador que tem uma capacidade astronômica de fazer coisas, mas se você não sabe, você não desfruta da capacidade daquela máquina. Então você precisa conhecer a Deus, você precisa conhecer a palavra dele, para poder desfrutar de tudo aquilo que está à sua disposição. Que te beneficia, mas não é por causa do teu benefício, é por causa do interesse e do propósito dele. Amém? Então, como cidadãos do reino de Deus, entenda isso, você precisa compreender. Todos nós, como cidadãos, nós somos um povo sacerdotal. Qual era o propósito de Deus com Israel? Eu não acredito na teologia da substituição. Igreja e Israel se complementam, não se substituem. Mas qual era a função de Israel como nação? Uma nação sacerdotal, para abençoar o mundo. Qual a função da igreja? É uma agência do reino dos céus aqui na terra para poder abençoar o mundo todo. E glória a Deus porque a igreja está espalhada pelo mundo todo e está abençoando. E o que a igreja tem que fazer? Ela tem que ser sal, tem que conservar, ela tem que ser luz, tem que clarear, lançar fora as trevas. A igreja tem que fazer isso, nós temos essa responsabilidade de comunicar verdades. Porque o mundo está cheio de mentira, o diabo é o pai da mentira, ele inventa um monte de coisa, tem um monte de pensamento, de lógica, de filosofia, de coisas da área da sociologia que são completamente demoníacas. E as pessoas vão para as universidades e estudam aquilo, aprendem aquilo, e muitas vezes até são crentes em Jesus Cristo, mas estão sendo ministradas com valores, conceitos, que ela começa a acreditar que é verdade, porque um ateu lá na Alemanha, não sei quando, disse isso, e aquilo começa a ser massificado, ela começa a acreditar no ensino daquele ateu. E começa a defender as teses, as teorias daquele ateu, e nem conhece o que a palavra de Deus diz. E às vezes elas estão indo exatamente contra o que a Bíblia diz. Nós somos um povo sacerdotal, que temos que trazer direção para esse mundo. Temos que trazer luz, temos que trazer a verdade, temos que trazer o reino, influenciar toda a sociedade ao nosso redor com os valores e princípios dessa palavra. Todos os profetas, eles ministraram em cima das leis. Se você pegar os profetas da antiguidade, qual era a mensagem deles? Obedece aquilo que está escrito. Obedece aquilo que Deus já falou. Vocês se desviaram dos caminhos, vocês apostataram, vocês idolatraram. Deus fala assim para não idolatrar, vocês idolatraram, volta atrás. Busca as veredas antigas.
acerta o caminho, vocês se desviaram, erraram o caminho, agora está na hora de voltar. Sempre a mensagem profética é em cima da palavra, sempre. Eles não tiveram uma mensagem nova, diferente daquilo que Moisés já havia dado. Eles só estavam tentando trazer o povo de volta para suas raízes, para suas origens. E essa é a nossa missão também. O ofício sacerdotal do mundo, como representantes, é a sua missão mais importante. Não me interessa a sua profissão. Você pode ser advogado, engenheiro, médico, o que você for. Acima de tudo, você tem que ser sacerdote. E você deve ser todas essas outras coisas que são necessárias. Deus está interessado na construção civil? Claro que está, ué. Você não tem que morar? Eu moro, você mora, nós habitamos. Então alguém tem que construir casa, alguém tem que plantar, alguém tem que costurar, alguém tem que ensinar, alguém tem que transportar. Tudo isso faz parte dos interesses do reino de Deus. Mas sobre todas as coisas, o ofício sacerdotal, que não é do pastor somente, que é de todos aqueles que foram alcançados pelo sacrifício de Jesus na cruz, é mais importante do que todas as outras coisas que você faz na vida. Só que o mundo está te ensinando o seguinte: não, você tem que trabalhar, ganhar dinheiro, ser uma pessoa de sucesso. O que é uma pessoa de sucesso? Para o mundo, é ganhar notoriedade, dinheiro, constituir patrimônio, esse tipo de coisa. Isso é uma pessoa de sucesso. E na Bíblia? Na Bíblia é fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. Conseguir cumprir o meu propósito, o meu projeto que Deus estabeleceu para a minha existência. Quando Jesus estava dizendo, ensinando no Sermão do Monte, ele estava falando a respeito dessas coisas, em todo o Evangelho ele está falando disso. Quando ele fala assim, olha, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas, ele não está falando para pastor, gente. Ele está falando para a multidão. Ele está falando para todo mundo, está falando para o povo, está falando para as mulheres, para os homens, para as crianças, está dizendo para todos, falou, olha, em primeiro lugar na vida de vocês é o reino de Deus. Do que ele está falando? Da função. Exerça a sua função no reino, na coletividade dos salvos. Nós formamos o reino de Deus, o corpo de Cristo e reino de Deus, nós fomos feitos reino. Nós somos um reino. Nós somos um reino muito mais do que a nossa identidade nacional, muito mais do que eu ser brasileiro, eu sou filho de Deus. Muito mais do que nós termos uma cidadania aqui na terra, nós somos cidadãos do reino dos céus e embaixadores desse reino. Então nós somos um reino que não é desse mundo. Jesus falou, eu não sou desse mundo, vocês também não são desse mundo. E porque eu não sou desse mundo, e porque vocês amam a minha palavra, o mundo vai odiar vocês, porque é diferente do mundo. Então eu e você podemos ter qualquer nacionalidade, mas, sobretudo, nós fazemos parte de um reino. A nossa cidadania, em primeiro lugar, a nossa responsabilidade, o nosso compromisso, em primeiro lugar, é com o reino de Deus. Amém? E quando Jesus fala, busca isso em primeiro lugar, está falando assim, exerça o seu papel e a sua função dentro desse reino. Ele nos fez reino e sacerdotes. Eu sou um sacerdote. Você é um sacerdote. Porque esse é o papel. Essa é a missão, é isso que nós temos que fazer nesse mundo. Agora, para você exercer essa missão, para você cumprir esse papel no mundo, sabe de uma coisa que você precisa? Você precisa de uma capacitação específica para cumprir a sua missão. Uma capacitação especial, que vem de onde? Não vem do mundo, vem do céu. Sabe como é que a gente chama normalmente a capacitação para cumprir a nossa missão? De unção. É um pouco simplório dizer assim, mas vamos trabalhar nisso. Então, cada um de nós tem uma unção. Todos aqui são ungidos para alguma coisa. Você recebeu uma unção para exercer um chamado, um propósito, cumprir uma missão nessa terra. Eu tenho unção, você tem unção, todos nós temos unção. O que é essa unção? Essa unção é um poder, é um dom, é uma capacitação que Deus te dá.
que vem de Deus. Você pode aperfeiçoar, aprimorar os seus dons, mas a unção é algo que vem derramado dos céus sobre a sua vida para cumprimento de um propósito específico. Semana passada a gente estava com o Bildu e a equipe dele, dos americanos. Deus deu uma unção específica para o Bill, não deu? Todos nós somos chamados para curar os enfermos. Agora, tem uma unção específica, especial para isso. Que essa é a característica mais forte do chamado do dom dele. Curar enfermos. E essa unção, ela não é propriamente nossa, ela é de Deus. A unção que você tem não é tua. A unção é de Deus. A unção, ela atrai. A unção é desejável. Uma pessoa que está cheia de unção, ela atrai pessoas para ela. Mas se você tem unção, saiba do seguinte, a unção que você tem não é para a tua glória, a unção que você tem é para cumprir um propósito para que Deus seja glorificado. E tem muita gente se aproveitando da unção que recebeu para receber também glória. Você vai ver isso muitas vezes na história da igreja e na Bíblia também. A unção ela é dada de graça, gente, não tem como comprar. Teve gente na Bíblia que quis comprar. Viu assim, olha, os apóstolos tinham um poder, e eles manifestavam e transferiam aquele poder, e teve gente que quis negociar, barganhar esse negócio com dinheiro. Não está à venda. Unção não está à venda. Eu não gosto nem de óleo de unção comprado. Né? Porque você vai e compra óleo ungido, para ungir a sua casa. Então, eu não gosto muito disso não. Eu pego o óleo, eu unjo o óleo. Eu pego o azeite de extra virgem, de oliva, e eu coloco a essência, e eu oro, eu consagro, eu unjo. Porque a autoridade não está no elemento, né, naquele óleo, a autoridade está em nós. A autoridade não foi dada para o óleo, a autoridade foi dada para a gente. O óleo é uma representação que nós usamos no mundo espiritual. E a maior parte do óleo, nem era para falar isso, né, mas a maior parte do óleo que você compra por aí, nem é óleo. Não é óleo, ele não é feito de azeite extra virgem. O óleo na Bíblia ele é feito de azeite, de oliva, extra virgem. E a maior parte do óleo que você compra por aí, aqueles coloridinhos, perfumadinho, bonitinho, né, aquilo lá é vaselina líquida, é óleo mineral. É óleo mineral. O óleo mineral não é extraído da oliveira. Ou seja, é vaselina líquida. Então você pega e vai ungir. Você não vai ungir, você vai vaselinar. Porque não é óleo, é vaselina. Então é melhor você usar o seu próprio óleo em casa, consagra ele, unge ele, né? Pega uma essência, né, para dar um aroma. Se você tiver de mirra, eu gosto da essência de mirra, mas tem outras essências bíblicas, né, canela, aloaz, enfim. Então essa unção é algo gratuito, que Deus já te deu. Agora, uma unção, ela vai habilitar uma pessoa de maneiras diferentes, com dons especiais. E uma unção, ela mais do que te capacitar, ela também pode te transformar. Sabia que a unção, ela pode pegar uma pessoa e transformar a pessoa numa outra pessoa? Você deixa de ser quem você era, e a partir de uma determinada unção que você recebe, você se torna uma pessoa distinta, diferente do que você era antes. Deus faz isso, você crê nisso? É bíblico, gente. Por exemplo, até Saul. Saul, ele estava lá, ele era um rapaz joia, beleza, com muitas qualidades, né? Mas quando ele foi ungido, quando Deus mandou Samuel ungir Saul, a Bíblia fala assim que Deus transformou o coração dele e fez dele uma outra pessoa. E todos aqueles que já conheciam Saul, quando viram ele depois de ser ungido, já não reconheciam mais. Falou, o que aconteceu com esse cara? Não é ele. Que é outra pessoa. E por que Deus ungiu Saul e transformou ele num outro homem? Porque ele, para governar sobre a nação, ele não poderia ser aquela pessoa, ele precisava ser diferente. Ele não reunia as qualificações necessárias, e as qualificações que ele precisava para ser rei eram tantas, que Deus precisou fazer dele uma outra pessoa. Falou, vou passar uma borracha em quem era Saul e vou fazer um novo homem. O problema é que Saul depois ele gostou da função de reino e de governo e de dominar sobre as pessoas, e ele se corrompeu por conta disso. Mas ele foi dotado por Deus, uma unção de governo, de reino, que foi dada através de um sacerdote. Todos nós já experimentamos transformação.
Se você ainda não foi transformado, tem alguma coisa que ainda não aconteceu e precisa acontecer na tua vida. Quando Jesus entrou na minha vida, Ele me transformou. Eu era uma pessoa e Ele me mudou. Lógico, eu era muito ruim. Então a transformação teve que ser muito grande. Talvez você não fosse assim tão ruim quanto eu fui. Eu acho que você não era. Mas certamente, se Ele entrou na tua vida, transformou. Porque antes de você ter o Espírito Santo, você era uma pessoa. Depois que você recebeu o Espírito, você se tornou uma pessoa diferente. A Bíblia fala que é o ponto de você se tornar maior do que todos os que vieram antes de João Batista. Falou que você ficou melhor do que Moisés, do que Daniel, um cara irrepreensível. Eu olho para Daniel e falei, cara, como eu queria ser como ele. José e tantos outros grandes homens de Deus. Agora Jesus fala assim, olha, todos os que vieram antes de João Batista foram menores, porque aquele que entrou no reino é maior do que todos que passaram. Não é porque você é bom, é por causa daquilo que foi colocado sobre você. Por causa do Espírito que Deus colocou sobre você, isso deu um valor que você não tem ideia de quem é você, do que você carrega, da importância que você tem para Deus e para esse mundo. Porque pensa, você ser melhor do que aqueles caras todos que estão na Bíblia. Quem está dizendo isso não sou eu, quem disse isso foi Jesus. Qualquer cidadão do reino dos céus é maior do que eles. Porque eles não receberam o que nós recebemos na cruz. Eles não tiveram o nosso privilégio. Então você tem noção da importância sacerdotal que você tem nessa terra? Ninguém tem, né? Está todo mundo quieto. E por que você recebeu tanta unção? Por que você recebeu tantas coisas de Deus? Porque Deus tem algo para fazer através da tua vida, meu irmão ou minha irmã. Porque Deus tem expectativas em você. Deus capacitou Moisés. Deus capacitou Isaías. Deus capacitou todos os profetas. Deus capacitou todos os grandes homens. Deus capacitou Davi. Para quê? Para que eles cumprissem um propósito que Deus tinha na vida deles. Agora, a Bíblia está dizendo que nós recebemos algo mais precioso do que eles. Por que Deus te deu o Espírito Santo? Que é mais do que as qualificações e unção que Deus deu para todos esses homens. Para te fazer alguém muito especial nessa terra. É isso que Jesus está falando assim, Ele nos fez reino e sacerdotes de Deus, sacerdotes representantes de Deus aqui na terra. Está entendendo sua importância? Você tem uma unção. Todos nós recebemos uma unção. E a unção, ela tem que produzir o seu fruto, tem que cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Uma unção, quando ela não é usada, ela fica infrutífera e não cumpre o propósito. E isso é um grande problema. Porque todos nós seremos cobrados por aquilo que recebemos. A quem muito é dado, muito será cobrado. E Deus te deu bastante. Deus te deu muito. Outro dia eu prego sobre a parábola dos talentos. Nós vamos prestar conta daquilo que nós recebemos. Então, meu irmão, minha irmã, quanto por cento da unção que você recebeu está frutificando? Deus te deu. Quanto é que você está frutificando? Quanto por cento da tua unção está gerando fruto? 50%, 80%, 90%, 10%, 20%, 0%? Que fruto você está dando dessa coisa que você recebeu gratuitamente de Deus, foi dada através da graça? Você tem noção, você consegue dar resposta para isso? Ah, pastor, eu não quero me comprometer. Gente, eu já ouvi tanto isso. Pensa, uma das frases que eu muito já ouvi na minha vida, pastor, eu não queria assim, me comprometer com isso. Eu não queria me envolver com aquilo. Já me feri, já me machuquei, já me aborreci, né? Então não quero. Eu tenho direito de não querer. Já ouvi muita gente perguntar assim, vem cá, para fazer esse negócio aí, o que é que isso vai me custar? Não financeiramente, mas quanto que eu vou ter que me dedicar, né? Qual é o envolvimento de vida que eu vou ter que ter para poder cumprir esse ministério?
E as pessoas não querem, a maior parte das pessoas não querem se desgastar. Elas não querem se consumir naquilo. Por quê? Porque nós temos uma mentalidade humanista, que os nossos interesses vêm em primeiro lugar, quando a Bíblia diz, não, em primeiro lugar vem o reino de Deus e a sua justiça, depois as suas coisas. Mas as pessoas já estão acostumadas a pensar primeiro em si, e depois, se sobrar tempo, se de boa, se isso não for trazer muita complicação, se não trouxer muito desgaste, cansaço, renúncia, se não alterar o meu conforto, se não me tirar da minha zona de conforto, eu posso fazer alguma coisa. A maior parte das pessoas, infelizmente, pensa assim, glória a Deus que aqui na Atos de Justiça não tem ninguém assim, né? Amém? 3, 4 disseram amém. Agora, Deus, quando Ele capacita, Ele dá capacidade diferente. Por exemplo, para as tribos de Israel, Deus capacitou eles militarmente. Porque eles iam para a guerra, e normalmente nas guerras eles venciam as guerras com adversários muito maiores do que eles. Por quê? Porque eles tinham uma unção. Uma graça de Deus sobre eles, uma graça militar para combater e para guerrear contra a gente mais forte e vencer. De maneira milagrosa. Hoje em dia isso continua acontecendo. Israel, desde que foi recriado, o novo Estado de Israel, nunca perdeu uma guerra, já enfrentou várias guerras, com muitos inimigos, normalmente 6, 7 adversários, países contra Israel. Israel sempre vence, todas essas guerras, nunca perdeu. Outro dia a gente fala sobre isso. Uma unção, uma graça de Deus. Agora, dentro dessa história, deixa eu pegar um caso, né? Israel sempre vencia as guerras, mas teve uma guerra que o negócio estava arranhetado e a coisa estava difícil e eles não estavam conseguindo vencer. Os filisteus sempre foram inimigos assim, difíceis para Israel. E teve uma ocasião que quando Saul era rei, levantou do lado dos filisteus um soldado muito forte chamado Golias. O cara era um gigante. Esse cara começou a desafiar e afrontar todo o reino de Israel. Então, o reino dos filisteus desafiando o reino de Israel. E tinha um cara lá que ele tinha autoridade militar para poder fazer esse desafio. E do lado de Israel não tinha ninguém que conseguisse encarar aquele gigante e vencer, derrotar aquele gigante. Ou seja, ele tinha uma unção de guerra maior do que os israelenses. Não tinha ninguém para enfrentá-lo. A autoridade de combate dele era maior do que de todos os soldados de Israel. Os exércitos de Israel estavam aí enfraquecidos diante daquele grande soldado, daquele gigante. O que estava acontecendo ali? Tinha uma guerra espiritual. O reino de Deus na terra era para estar sendo estabelecido através da nação de Israel. E os países vizinhos sendo instrumentos de Satanás para tentar impedir que o reino de Deus se estabelecesse e pudesse ser bênção sobre todas as famílias da terra. Porque esse era o fruto da aliança que Deus fez com Abraão e, portanto, é o fruto que a nação teria que dar. Então tem os adversários, eles conviveram com muitas guerras por causa disso, porque tem uma guerra nas regiões celestiais. E Golias é um cara que Satanás, né, Deus permitiu, lógico, mas é um cara que recebeu muita autoridade, muito vigor para combater contra o povo de Deus. Não tinha ninguém no nível de unção dele. Você sabe que nas regiões celestiais existem níveis de hierarquia, existem principados, potestades, dominadores do mal. Tem lá, o Exu Mirim, demoninho, que você pega e dá um chute nele e sai rolando. Mas tem outros demônios que são maiores. E tem alguns demônios que são gigantescos. E às vezes você tem autoridade para enfrentar um determinado adversário espiritual, mas com outras autoridades você pode ter problema. Grandes homens de Deus tiveram problemas no seu ministério, não é porque enfrentaram demônios pequenos, é porque enfrentaram grandes demônios, porque enfrentaram principados. Como é que homens de Deus que estavam fluindo na unção, que estavam fazendo as coisas de Deus, de repente os caras caem? Não é porque veio um demônio pequeno e armou uma cilada para ele, é porque veio um principado, porque vieram principados e armaram para ele, e ele não conseguiu vencer. Foi engodado. Satanás enganou 1/3 dos anjos, engana os homens também.
muito mais do que enganou os homens, e eu e você estamos sujeitos a isso. Agora, quando Davi ele vê aquele negócio, a guerra espiritual, o que é que Davi faz? Ele fala, eu vou contra esse cara em nome do Deus Altíssimo. O que é que tinha acontecido com Davi pouco tempo antes? O que Samuel fez com ele? Ungiu Davi. Ungiu Davi a quê? Rei. Uma das capacitações que Deus dava para o rei era capacitação de guerra, principalmente naquele tempo. Então Davi ele foi ungido um rei com capacidade de guerrear, de lutar e de vencer batalhas. Ele não estava ainda sentado no trono e usando uma coroa. Estava ali ainda como pastor do rebanho do seu pai. Mas ele já era um rei ungido por Deus. Então quem é Davi que pega e surge? Golias não sabe. É o rei de Israel que nunca perdeu uma batalha. Davi nunca perdeu uma guerra. Lutou muitas guerras e nunca perdeu nenhuma. Sabe o tamanho de unção que tinha de guerra naquele cara? Gigantesca. Golias não sabia, e ninguém sabia, os irmãos de Davi não sabiam, Saul não sabia, ninguém sabia. E nem ele tinha noção do tamanho da unção que ele tinha. Mas ele creu, e ele enfrentou, e você sabe a história, ele venceu Golias. O que aconteceu ali? Foi uma luta espiritual, onde uma unção maior venceu uma unção menor. Uma autoridade maior, Davi ele estava constituído com uma autoridade no reino de Deus, muito maior do que a autoridade que havia sobre Golias no Império das Trevas. Ele era um príncipe de muito mais valor. E as coisas, ainda que no mundo natural, elas tenham suas dimensões, as coisas no mundo espiritual podem ter dimensões diferentes, e o que vale é o que está no mundo espiritual. Isso prevalece sobre o natural. Amém? Agora, Deus também nos deu, a mim e a você, uma unção para guerrear. Por quê? Porque o ambiente espiritual é um ambiente de guerra. Nunca houve paz nas regiões celestiais, desde que Satanás se rebelou contra Deus lá nos céus e levou 1/3 dos anjos. Nunca houve paz. Desde então, e até a volta de Jesus, quando ele vier com todos os seus exércitos, a guerra está estabelecida, ela está acontecendo. E o que eu tenho que ver com isso? Tudo, meu querido. Tudo. Porque se você faz parte do reino de Deus, você está em linha de combate contra o Império das Trevas. Se você não faz parte do reino de Deus, você está fazendo parte do Império das Trevas que está guerreando contra o reino de Deus. Então você está no meio da guerra. Você só precisa saber de que lado que você está, do lado que vai ganhar ou do lado que vai perder. Porque isso já está determinado. Isso já está sacramentado, não tem mais jeito. Não tem mais solução para o diabo. Já foi, já perdeu, está derrotado, de goleada. Não vai mais levar. E ele sabe disso. Agora, eu e você fomos ungidos e capacitados também para uma unção de guerrear e cumprir um propósito de Deus aqui na terra. Nossa luta é espiritual. Você não vai pegar a espada e sair matando os caras. Mas se você não lutar a luta espiritual, você vai ver muita gente caindo ao seu redor e você também pode cair. Enfermidade, depressão, desestímulo e tantas outras coisas. Vaidade, orgulho, soberba, pegar caminhos errados. Muitos reis e sacerdotes, acabaram na Bíblia errando. Na história, muitos erraram, porque não entenderam a guerra e acabaram sendo cooptados pelo exército inimigo, sem saber, começaram a servir do outro lado, se tornaram agentes duplos e foram servir do outro lado. Agora, vamos falar um pouquinho aqui, só para a gente concluir. Você me dá mais 10 minutos? Amém? Não vou pegar 10 dali, 10 de lá, 10 de lá para fazer 40 minutos. Não, vou fazer só 10, tá bom? Deus nos deu uma missão. Então agora, voltando aqui para a gente. Nós estamos juntos. Nós fazemos parte de um corpo, nós somos uma porção do corpo de Cristo na cidade de Campo Grande, amém? Deus nos deu responsabilidades. Qual o propósito de Deus? A cidade. E nos confiou coisas para nós fazermos em relação à nossa cidade de Campo Grande, eu acredito que além da nossa cidade de Campo Grande também.
Então Deus nos deu uma mensagem profética, anunciamos a respeito da volta de Jesus, do preparo da noiva para as bodas do Cordeiro, temos muitas coisas que Deus nos está falando para tirar o engano da nossa religiosidade. Deus está nos dando, Deus está preparando vidas, pessoas para cumprimento de propósito, para ministério. Temos abençoado famílias, né? Usamos ferramentas que outros receberam de Deus e que nos servem. Por exemplo, os cursos ODF são maravilhosos, excelentes, devem fazer, porque para a consolidação do propósito e da maneira de Deus que Ele tem para uma família, os cursos de EDF são excelentes, são ótimos. Deus deu uma graça para o Craig Hill, que é muita unção, gente, muita unção, muita revelação. Deus nos deu graça de estabelecer um altar de adoração, né? Aqui na Atos tem, o Tiago me disse, pastor Marcos, me corrige, tem umas 70 pessoas do Ministério de Louvor, né? Deus juntou aí cerca de 70 pessoas, né? Só de louvor, de Ministério de Louvor, é uma igreja, gente, é uma igreja só com gente chamada para ministrar adoração e louvor no altar. Deus nos deu uma graça para ganhar almas, para pregar o Evangelho, para batizar, para encaminhar. Deus nos deu graça para cuidar de meninos, de meninas, a Casa Lar de Meninos aqui em Campo Grande, a Casa Lar de Meninas lá no Paraguai. Deus nos deu lá no Paraguai cerca de 200 crianças que nós estamos influenciando, aquele povo lá do lixão no Paraguai, com condição e visão, especialmente, de cuidar de viúvas, de órfãos, de necessitados, de levar dignidade para morador de rua, né, de dar banho neles, levar o ônibus lá com chuveiro, com ducha quente, dar banho neles, dar roupa limpa, dar agasalho, cobertor, comida de excelente qualidade, feita pelas nossas equipes, cozinheiras maravilhosas que cozinham para eles como cozinham para a sua casa, para a sua família, cozinham para o morador de rua. Então isso tudo foi dom, isso é unção, gente, isso aí é dom gratuito que Deus nos deu, para alcançar pessoas próximas. Mas a missão que Deus nos deu, ela não é só aquilo que nós já estamos fazendo. Nós estamos fazendo alguma coisa, mas Deus nos deu muito mais. A missão é muito maior. Muito maior. Aquilo que Deus já nos comunicou de muitas maneiras e há muito tempo atrás, vai muito além de tudo aquilo que a gente está fazendo pelas vidas, pelas pessoas próximas e pelas pessoas da cidade e pelas pessoas distantes, fisicamente, territorialmente distante da gente. Agora, né, com a escola, com a IEDUCA, Deus nos deu um outro nível, porque nós vamos poder influenciar muitas famílias que nunca vão ser membros da Atos de Justiça, e não é esse o propósito. Mas uma escola cristã, 100% confessional, de excelência no ensino, com material do sistema Mackenzie de ensino, programa bilíngue da International School. Então nós vamos dar qualidade de ensino para as crianças e nós vamos protegê-las de um monte de mentira, de engano, de besteira que estão sendo feitas aí no meio das escolas. Aqui elas vão estar protegidas disso. Não vão estar sujeitas a um monte de contaminação, não vai entrar. Não vai entrar. Na nossa escola, ela é confessional, ela é cristã, 100%. Não vai entrar contaminação. As crianças vão ter um ambiente puro. Assim eu creio espiritualmente. Isso vai trazer bênção para as vidas delas, para o futuro delas e para os lares delas. Gente, isso aí é muito grande. Isso é poderoso. Agora isso cutuca as trevas. E aumenta a guerra. Agora nós estamos começando com ensino infantil, mas 2021, ensino fundamental, 2023, ensino médio. Que Deus falou que a gente ia ter seminário também. Então a gente não tem medo. E olha, quando Deus falou essas coisas com a gente era uma igreja bem pequenininha. Tinham 100 e poucos membros, 100 e pouco mesmo. Não era 100 e muito, não era 100 e pouco. E Deus falou um monte de coisa assim que eu fiquei de boca aberta, mas eu criei em tudo. Falei, tá bom, então nós vamos. E vamos meter a cara, e vamos fazer. Deus falou ainda, nós vamos ter uma igreja sobre rodas, porque tem um monte de gente que nunca vai na igreja, gente. Então nós vamos ter uma carreta, um caminhão com som, palco, iluminação, onde a gente vai levar evangelho, pregação da palavra, teatro, dança, a música, os trabalhos sociais. E onde é que nós vamos levar a igreja? Nós vamos levar na boca de fumo.
nós vamos levar no centro de prostituição, nós vamos levar nas praças, nas avenidas, aonde não tem igreja, nós vamos levar a igreja, ué. A igreja vai em cima de rodas. Deus falou que a gente vai, nós vamos, pronto, eu creio. E eu acho que equipe para isso nós já até temos. Eu não sei se Deus concorda com isso. Falta agora ter a estrutura física para isso. Nós vamos ter um centro de recuperação, porque a gente trabalha com morador de rua, e não é só morador de rua que precisa de recuperação. Eles até são mais difíceis de recuperar, porque dá menos fruto ainda com morador de rua, mas tem muitas famílias que têm filhos que estão entregues às drogas. E nós vamos ter nosso centro de recuperação, já temos a chácara, ainda não deu para investir lá, mas a gente vai ter. E vamos libertar muitos cativos que estão aprisionados através dessas coisas. Deus falou que a gente vai ter trabalho com encarcerado. Meu coração é que nós vamos ter trabalho nas UNEIs, com os adolescentes infratores. Não nos presídios, segurança máxima. Né? Lá já tem bastante gente fazendo um bom trabalho, mas nós vamos ter trabalho, não é visitação, é trabalho, né, com os encarcerados. Deus falou, a gente vai ter. Deus falou de um lugar muito maior do que esse. Hoje a gente pode pensar, para que se está sobrando espaço? Né? Não temos nem gente para ocupar tudo aquilo que Deus nos deu até agora. Mas ele falou que o outro lugar é bem maior. Eu criei, pronto, nós vamos ter. Como é que vai ser, não sei, não interessa. De onde que vem tudo isso? De onde que vem esse recurso? A princípio vem do seu bolso, mas Deus pode mandar mais também. Esses são alguns propósitos que Deus já nos comunicou para abençoar famílias em Campo Grande, gente. E à medida que a gente vai caminhando, Deus vai liberando para que a gente avance. Agora, à medida que a gente avança, sabe uma coisa? O que acontece? Quando você começa uma igreja pequena, como a gente começou lá em casa, gente, falei, eu ainda tenho 5 minutos, né? Alguém ajuda a cronometrar aí e alguém para o relógio. Quando a gente começou o ministério lá em casa, né, éramos 8 pessoas, começamos na varanda de casa. Gente, pensa como era fácil. Delícia. Fácil, fácil, fácil. Os demoninhos que vinham perturbar, a gente tirava assim de letra, né? Dava de chaleira neles, né? Não tinha para o diabo, gente. Porque assim, acho que o inferno fala, um ministério na varanda da casa, isso aí não tá. Isso não é nada, não. Vamos guerrear com os grandes aqui, vamos deixar esses aí. Então os demoninhos que vinham eram os demoninhos xoxos. À medida que você vai crescendo, daí as trevas começam a olhar para você, opa, peraí, começou a crescer, vamos mandar uns demônios mais fortes lá. E funciona sempre assim. Quanto mais você avançar, quanto mais você incomodar, quanto mais você resgatar, quanto mais você causar dano no império das trevas, maior é a resistência. Então começar a igreja é muito fácil, gente. É muito fácil. Né? Eu sei disso, já vi vários ministérios começando, é muito fácil, tudo funciona, gente, parece que a unção é um negócio... você começa a adorar, já tem unção, porque não tem demônio para atrapalhar. Eles não estão incomodados. Né? Agora, depois de um determinado momento, depois de um determinado estágio, parece que as trevas elas crescem, vêm assim com sede, quer parar, quer... Né? Então a guerra fica travada, fica dura. Eu senti assim muito depois que a gente começou com o trabalho da escola, da Educa, assim, aumentou. Eu tenho assim, muita sensibilidade das coisas que acontecem no mundo espiritual, e eu sei os níveis que nós fomos enfrentando no mundo espiritual, e os demônios, há 2 meses atrás, parece que os demônios que começaram a incomodar são outros. A diversidade, por causa da escola, me parece, né, aumentou bastante, porque nós estamos entrando num outro nível. Nós vamos abençoar, alcançar famílias que não estavam no nosso alcance, e não são famílias evangélicas, algumas sim evangélicas, mas muitas não evangélicas, mas que querem princípio cristão para os seus filhos. E a gente tem que enfrentar, e nós vamos, porque esse é o querer, esse é a vontade de Deus. Agora, quem está no altar, o pessoal que ministra no altar, porque o pessoal do louvor aí, né, principalmente nos meses de agosto e setembro, sentiram a diversidade, é ou não é? Quer dizer, tem um pessoal do louvor aí, não? É ou não é? Japa, é ou não é? Não ficou mais difícil? Porque parece que o diabo quer parar tudo. Porque existe uma luta. Agora, para concluir, o que a gente precisa para cumprir a nossa missão sacerdotal? Nós somos um reino. Nós somos reino de Deus. E somos sacerdotes. Você tem que entender, você é sacerdote.
Sabe o que precisa? A gente precisa de unção. Para fazer a obra de Deus, você precisa de unção. Graça. Não é na força do braço. É graça. É unção. E você já tem uma unção. Então você precisa usar toda a unção que você tem. Se Deus te deu uma medida de unção, de 50 unções, você tem que usar 40, 49. Você tem que usar 50. Porque tudo aquilo que a gente recebe de Deus, nós vamos ter que prestar contas. Então, na parábola do talento, aquele que recebeu 5 talentos, ele foi lá e trabalhou com 5 talentos. Não trabalhou com 4, ele trabalhou com tudo. Você tem que usar toda a unção que você tem. Não adianta você querer se acomodar e ficar lá assistindo o jogo do Corinthians. Ah, não quero. Ah, não vou orar, não vou visitar, não vou fazer. Ah, não. Eu não vou me dedicar a isso. Ah, não vou para a vigília, não vou para a oração. Não quero. Ah, não quero me envolver, deixa minha vida tá boa e tal. Para que eu vou pegar problema da vida alheia? Então você precisa gastar a tua unção. Porque se Deus te deu, é para usar. Amém? Tem uns 20 aí que falaram amém. Ah, bom, já melhorou, agora tem 120. Já é o número daqueles que receberam, né, o Espírito Santo lá em Jerusalém. Já vamos transformar o mundo agora, porque é que eles transformaram o mundo aí. Né? Se tiver 120 aí, ungidos, né, cheios do Espírito Santo, vocês podiam vir. Pode ser? Vem cá ajudar, deixa Deus usar vocês. Vem para cá, vem ajudar a gente aqui. Agora Deus nos deu, entenda uma coisa, o que eu sinto. Deus nos deu uma unção, e agora estou falando na coletividade, para a gente chegar até aqui. Tudo que nós fizemos debaixo de uma graça, de uma unção que Deus nos deu até aqui. Para fazer o mais que Ele tem, nós precisamos de mais unção. Está entendendo isso? Eu sou humilde o suficiente para reconhecer que a minha unção é pouca, porque eu sei que tem muito mais. E quando eu leio a Bíblia, e quando eu vejo grandes homens de Deus, eu falo, tem muito mais do que aquilo que eu já estou fluindo. Então não vou dizer que está bom, porque a hora que eu falar que está bom, que a minha quantidade de unção está boa, eu entro na comodidade, no conforto, vou ficar naquela medida, não vou crescer, não vou subir nunca mais. Então estou dizendo assim, minha unção está muito pouca, porque Deus tem muito mais e eu quero muito mais. O que Deus deu até agora, para mim, fala, Senhor, foi só assim o gostinho. Eu quero me fartar daquilo que o Senhor tem. Só não quero me corromper com unção. Às vezes Deus não pode dar unção, porque se Ele te der muita unção, você pode se corromper com ela. Unção corrompe. Unção mata. Se você não souber lidar com ela. Mas eu quero. Eu acredito que eu tenha responsabilidade o suficiente para isso. Eu não sei em qual área que Deus te ungiu, qual área que Deus te deu graça e capacidade. Mas você precisa usar isso. Você precisa investir em gente, em pessoas. Tem pessoas que vão receber dons espirituais, ou pessoas que já receberam dons espirituais, e até tem o dom de orar em línguas, mas não ora em línguas. Tem mais de mês que não ora em línguas, não dá uma rajada em línguas. Você acha que Deus te deu o dom de línguas para você não orar em línguas? Para você não ministrar no Espírito? Tem que fluir. Deus te deu o dom para tocar, para cantar, para ensinar, para pregar, e você, não, só o dia que eu puder subir no altar. Não, ir ao seu redor, e no seu ambiente. Ou então, Deus te colocou pessoas perto de você para você abençoar, para você cuidar, para você ministrar, para você ensinar, para você pregar, para você evangelizar, para você interceder por elas. Ou Deus te deu recursos financeiros. Não, mas você consome tudo de maneira egoísta, só para o seu prazer, só para você mesmo. O reino de Deus não tem nada a ver com o seu dinheiro. Eu não sei que tipo de unção Deus deu para você, mas Ele quer que você use 100% dela. Nós temos uma missão, gente. Eu digo, Campo Grande precisa da gente, precisa das outras igrejas, dos outros ministérios, mas precisa da gente. Deus nos colocou aqui para fazer diferença nessa cidade. E Deus já nos deu bastante. E Deus vai nos dar mais, mas para Ele dar mais, a gente precisa gastar tudo que tem.
Como é que Deus vai dar mais se a gente não gasta o que tem? Eu estou me sentindo mais ou menos como aquele cara assim, que tem um carrinho com motor de... Um carro bom tem quantos cavalos, hein, Nilton? Um carro bom assim para... 600 cavalos? Tudo isso? Cara, que cavalaria boa essa, hein? Vai dar água para 600 cavalos e ração para os bichos comer. Mas eu estou me sentindo então como se tivesse um carro assim com 300 cavalos. O meu motorzinho é de 300 cavalos. O meu motor é de 300. Mas eu quero de 600. Porque eu já estou assim, eu peguei aquele motor de 300 e eu pisei no final. Sabe quando você pisa no final do pedal, do acelerador, e você pisa e você quer mais, e você espera que vem mais e não vem? Deu na tábua. Eu falei, gente, estou gastando tudo que Deus me deu. E é pouco, eu quero mais, eu preciso mais. Eu queria estar nesse nível aqui e ter mais metade do ciclo do acelerador para poder pisar o resto. Eu estou doido para pisar o resto. Só que eu piso e dá na tábua. Parece que eu já gastei tudo. E sabe como é que eu estou orando ultimamente? Eu falo, Senhor, ou o Senhor me dá mais unção para fazer aquilo que eu tenho que fazer. Ou então o Senhor vai ter que cuidar de mim no hospital, num manicômio, Deus o livre. Né? Doente, com depressão. Porque eu falo, Deus, eu não vou desistir, eu não vou parar de acelerar. Eu não vou parar de acelerar. Porque eu acredito na obra dele, eu não vou parar de acelerar. Só que é o seguinte, o motorzinho, se você pisar na tábua, e ele deu tudo que tem que dar, e você nunca não dá refresco para aquilo, uma hora ele vai ferver, e ele vai fundir. E eu estou só falando para Deus, o Senhor vai perder um cara. Se o Senhor não der mais, né, não vai aguentar, não sei quanto tempo mais aguenta pisando até o fim. Então o Senhor que sabe, Deus, o Senhor quer me perder, estou falando já igual o Luiz Hermínio, né? Que o Luiz Hermínio, quando Deus ia nascer o filho dele, ia ser um filho com necessidades especiais, ele falou para Deus, o Senhor que sabe. Se o meu filho vier com necessidades especiais, eu vou cuidar dele, mas o Senhor vai perder um grande pregador. Então decide o que o Senhor quer. O Senhor quer que eu pregue, o Senhor quer que eu cuide de uma criança com necessidades especiais. E o filho dele veio saudável. É uma espoleta, gente. E eu estou nisso. Pisando no final. E eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais. Eu sei que Deus quer fazer mais. Eu sei que Deus vai fazer mais. Então Deus vai ter que dar mais para mim. Mas eu estou pensando assim, peraí, vão juntar com meus 300 cavalos, vocês aí que tem um monte de cavalo mais? Vão juntar os cavalos tudo? E vão pisar no acelerador, gente? E vão fazer o que a gente tem que fazer, vão cumprir a missão sacerdotal e vamos abençoar essa cidade, vamos fazer diferença. Tem muito para fazer, gente, tem muito para fazer. Tem muito para fazer, tem muito para fazer. Mas Deus não faz com um. O reino não é eu, é nós. É nós. É façamos, façamos, não é farei, não é eu faço, não sou eu, é nós. Queria que você ficasse em pé. E eu quero te fazer um desafio. É importante você entender que você é sacerdote e que você precisa cumprir a sua função. É a mais importante da tua vida. A Bíblia não diz que Ele nos fez engenheiros, não diz que Ele nos fez médicos, não diz que nos fez professores, não nos diz que nos fez policiais, diz que nos fez reino e sacerdotes. O resto é complementar. Ele fala do que é mais importante, o sacerdócio é mais importante. Seja todas as outras coisas, mas coloque o seu sacerdócio no reino de Deus em primeiro lugar. Busca o reino de Deus em primeiro lugar, que as outras coisas Ele vai cuidar para você. Amém? Eu estou naquela condição que eu já disse, eu estou precisando de mais unção, e eu vou buscar e eu quero mais unção. Estou buscando, estou pedindo, estou falando para Deus, ou o Senhor me dá mais, ou o Senhor me dá mais, porque eu não vou parar de acelerar, então me dá mais. Eu preciso de mais motor. E se existem pessoas que se sentem da mesma maneira como eu, que falam assim, ó, eu estou dando tudo que Deus me deu, eu estou dando resposta à unção que eu já recebi de Deus, eu quero que você saia do seu lugar
E se você é um daqueles assim, eu preciso de mais unção, porque o que eu tenho é pouca. Eu quero que você saia do seu lugar e venha para a minha direita. Para o meu lado. Vou pedir isso aqui para mim, senão eu vou esquecer. Cabelo branco, você sabe que dá um problema, né, de memória. Então todos aqueles que sabem assim, olha, eu já gastei demais de unção. Tudo que Deus me deu, eu estou frutificando, estou produzindo, eu preciso de mais unção. Eu não estou parado. Às vezes a unção sua é pouca, que igual a minha. Ora para curar dor de cabeça, passar febre, dor nas costas, né? Mas ressuscitar morto que é bom ainda nunca. Agora se você está naquela outra condição, fala assim, olha Senhor, a minha unção, eu não estou usando toda, e eu quero consagrar a minha unção ao Senhor. Eu quero assumir um compromisso de eu vou exercer o meu chamado, o meu sacerdócio, eu vou gastar tudo que o Senhor me tem dado. Eu quero que você venha aqui da minha esquerda. Se tiver alguém aqui que sente é melhor mudar para o lado da esquerda, vem para cá, porque assim, às vezes Deus fala assim, olha, às vezes Ele pode olhar para você e falar, mas vem cá, eu te dei tanto, você ainda não está funcionando em tudo que eu te dei. Então você pode vir aqui para a esquerda sem constrangimento, é melhor. Vem mais para frente, chega mais aqui, porque acho que vem mais gente. Pode chegar aqui perto. E aqui esse grupo vai estar orando, pedindo mais unção, e eu faço parte desse grupo. A minha está no talo, assim, já não tem mais o que fazer. Preciso de mais. Tem muito mais. Tem muito mais. Tem muito mais. E eu preciso desse mais. Eu preciso do infinitamente mais de Deus. Eu sei. Por exemplo, aqui é Margarete. Eu conheço. Eu sei a Margarete. Margarete ela não está gastando unção. Ela já passou da unção, já está trabalhando a força do braço. Porque assim, ela pisou, e ainda tem mais coisas para fazer, ela não desiste também, então ela já vai. Ó, se não tiver unção, vou na força do braço, vou fazendo. Eu também faço isso. Chega mais para cá um pouquinho, gente. Chega mais aqui, ó. Dá um passinho para cá. Dá um passinho para cá. Se você tem uma unção que não está sendo toda ela gasta, vem aqui. Deus já te deu? Você não está gastando? Vem aqui. Aqui tem mais lugar aqui na frente. Vem cá, gente. Vamos para cá. Eu não sei como é que vai ser esse negócio, pastor. Me ajuda. Acho que você tem mais unção do que eu. Você tem algo no seu coração, pastor? Você tem algo no seu coração para nos ministrar? Tem? Vocês são sacerdotes, gente. Vocês não estão aqui à toa não, tá? Sim, amém. Vocês não estão aqui à toa não. Sim. Vocês estão aqui para fazer parte desse negócio. Para liberar o céu. Sabe por quê? Porque quando a gente está dentro de um ambiente espiritual e você já está envolvido por aquele ambiente, às vezes você nem percebe o que está ao seu redor e você já está envolvido por aquilo. Quando eu vou pregar fora, é muito mais fácil do que pregar aqui. É muito mais fácil pregar fora do que pregar aqui. Por quê? Porque quando eu chego numa igreja fora para pregar, as opressões que tem contra aquele ambiente não fazem parte da minha vida. Eu chego lá, estou livre. Eu chego só carregando a minha unção e as lutas que eles vivem não fazem parte da minha vida, não é meu problema. Então eu estou lá e eu venho por cima dos demônios. Fácil, livre, eu não entro embaixo das lutas. Eu venho por cima delas, porque não fazem parte da minha luta pessoal, da minha luta ministerial. Então é muito fácil pregar fora. Eu amo pregar fora, Deus me usa muito mais. Às vezes quando eu prego uma coisa fora, que eu já preguei aqui, lá é muitas vezes melhor do que aqui, eu falo assim, Deus, por que você não me usa assim lá na Atos de Justiça? Verdade. Então quando vocês vêm de fora, vocês vêm de uma outra realidade. Vocês vêm livres. Vocês vêm só com aquilo que está na vida de vocês, só com as bênçãos, e nós é que estamos nas lutas aqui para tentar romper, para poder arrebentar. Então vocês aqui vão nos ministrar aqui. Amém? Eu vou fazer parte daquele grupo ali. E agora eu estou liberando a autoridade para vocês.